Salve, salve, acadêmicos! Na aula anterior, falamos sobre a educação e o sistema de ensino na Idade Antiga. Conhecemos a história da educação em grandes nações como Egito, Grécia e Roma. Posteriormente, falamos sobre a Europa medieval e a educação desse período. Demos o primeiro passo em nossa linha do tempo. Transitamos da Idade Antiga para a Idade Média. Iremos agora dar outro passo importante. Adentraremos para a história moderna. Falaremos sobre a história da educação nesse rico período de grandes mudanças e transformações. O estudo dessa unidade tem como objetivo principal conhecer o processo histórico que marca a história da educação na modernidade, por meio do entendimento das transformações políticas, econômicas, sociais e artísticas desse período, que influenciaram os contornos que delineiam a educação ocidental. Iniciaremos pelo renascimento científico e cultural. Vocês já ouviram falar sobre esse acontecimento histórico, não é mesmo? Vamos relembrar um pouquinho o que foi o Renascimento? Primeiramente, retornaremos à Idade Média para lembrar que nesse período o conhecimento era buscado por meio de leituras de livros e estes ficavam restritos aos padres, monges e teólogos católicos. Foi um momento marcado pela influência da Igreja Católica. Isso levou a um retrocesso científico, uma vez que quase tudo buscava se explicar pela teoria divina. Não é à toa que esse período ficou conhecido como Idade das Trevas. No Renascimento, como o próprio nome já diz, houve o renascer na produção do conhecimento. A razão ganhou destaque e a produção da pesquisa, por meio de métodos como experimentação, observação e comprovação, se tornaram constantes no processo do conhecimento. Mas quais as principais características do Renascimento? Vamos conhecê-las? De olho no slide para conhecermos as principais características do renascimento cultural e científico. Nós temos a retomada da cultura clássica grego-romana. Nós temos o antropocentrismo e o humanismo que norteiam o Renascimento. Nós temos o cientificismo, o racionalismo, o hedonismo e o individualismo. Características que, dentre muitas, são as principais do renascimento cultural e científico. Vejam essa imagem. Aqui nós temos os fundamentos do que é o Renascimento. O homem passa a ser diverso. Ele não é só um, centrado apenas no divino. Ele passa a ser o centro do seu universo, passa a agir com a razão. Ele é um ser humano, não deixa de acreditar em Deus, mas passa a ser também individualista. Ou seja, ele é um homem no centro das atenções, né? Ele afirma que existe uma causa inteligível em tudo, mesmo que não possa ser demonstrada de fato como na origem do universo. E o individualismo em oposição ao teocentrismo e às concepções da filosofia escolástica. Essa nova concepção expressou-se também nas artes plásticas e na literatura e fez desenvolver o estudo da medicina, da física, entre outras. Essa imagem, acima de tudo, representa o novo homem renascentista e seus novos fundamentos. A crença no humanismo como fator norteador da sua existência. O antropocentrismo, que o coloca como centro de tudo. Observa-se também que nessa nova concepção, as artes plásticas e a literatura ganharam destaque. E então,
Relembrar um pouco do renascimento cultural e científico, pessoal? Por ele, ocorreu uma nova visão de mundo. Retomaram a cultura grego-romana, que passou a ser considerada riquíssima, não para copiá-la, mas para aprender mais e mais com ela. O homem passa a ser o centro de tudo, e não mais Deus, como no medievo. Assim, o teocentrismo, Deus no centro de tudo, dá lugar ao antropocentrismo, o homem no centro de tudo. O humano não deixa de lado o divino, mas compreende sua importância e sua capacidade de pensar e agir por si só. A razão é aquela que guia o homem renascentista, e não mais a inspiração divina. Temos então a ênfase no racionalismo. Por meio do hedonismo, busca-se o prazer dos bens materiais, a valorização dos prazeres, opondo-se à ideia medieval de resignação. O individualismo surge como incentivo à comparação para melhor produção do conhecimento. Com todas essas mudanças, como ficou a educação desse período? Vamos saber um pouco mais sobre ela? De olho no slide para sabermos sobre a educação no período do Renascimento. Segundo Moacir Gadotti, 2003, página 61, a educação desse período tornou-se mais prática, incluindo a cultura do corpo e substituindo processos mecânicos por métodos mais agradáveis de ensino. Herdou as tradições antigas e cristãs da pedagogia da essência e as completou com a concepção do modelo de homem baseado na razão. Houve modificações nos métodos de ensino e nos padrões de estudos tradicionais. Os mestres eram livres e protagonistas dessa nova escola. Houve a dualidade. A educação passou a ser paga quando antes era gratuita. A dualidade entre venalidade versus gratuidade. Podemos observar que nesse período, pessoas letradas, pertencentes ao clero e à burguesia, passaram a conduzir as modificações nos métodos de ensino, desenvolvendo análises críticas na investigação científica, rejeitando assim os valores e a maneira de ser na Idade Média. Para isso, os humanistas queriam incluir os estudos humanos, como a poesia, a filosofia, a história, matemática e eloquência, aos já tradicionais estudos de direito, medicina e teologia. Se anteriormente a escola se submetia à monopolização do poder por parte do clero, o que se estendia também às universidades, com o advento do Renascimento, a escola passa a contar com mestres livres, especialmente aqueles que se dedicavam às novas escolas, destinadas à burguesia. Lembrando que nesse período, 3 classes sociais se estabeleceram na sociedade europeia: o clero, a nobreza e a burguesia. Nesse período, os leigos eram os responsáveis pela educação burguesa, sendo remunerados para tal finalidade. Inicia-se assim o cobrar pela educação, ou a venda da educação em detrimento da gratuidade da mesma, pregada pelo clero em tempos outrora. Quem muito bem define essa transição é Nunes, 1980, página 41, ao afirmar que, no início da Idade Moderna, a educação passou por modificações profundas, tanto na sua concepção como nos meios usados para a consecução de seus objetivos. Principalmente, ela começou a visar de modo claro e definido a formação integral do homem, o seu desenvolvimento intelectual, moral e físico, em contraste com a educação medieval, que se esmerava na formação religiosa e intelectual e dava às escolas superiores um alcance prático, um objetivo profissionalizante,
uma vez que as faculdades de teologia preparavam mestres, assessores de papa e bispos, eclesiásticos aptos para o devido exercício do ministério sacro. As faculdades de direito adestravam os advogados e os conselheiros dos reis, príncipes, papas e bispos, dando tanto para o exercício da rendosa carreira da advocacia, como para as funções políticas e diplomáticas que requeriam conhecimento do direito canônico, enquanto as faculdades de medicina formavam os médicos que atendiam, a bom preço, os doentes que os procuravam. Dessa forma, nesse momento histórico, busca-se formar o profissional do mundo, por intermédio da escolástica, vista anteriormente por nós na aula 1. Em função da necessidade do conhecimento da gramática e dos cálculos que passam a ser ensinados com o objetivo comercial para atender às necessidades da sociedade mercantil, tornando-se livre da Igreja e do Império. Todos esses acontecimentos levam à venalidade da ciência, fazendo surgir uma revolução nos métodos de ensino. A partir desse momento, nasce a pedagogia como ciência, como saber de formação humana. E nasce também uma pedagogia social, que compreende seu papel na sociedade de formar o homem cidadão, o homem de bem, disposto a modificar para melhor a realidade em que vive. Observamos que essa nova pedagogia modernista se aproxima e muito da nossa atualidade, não é mesmo? Começa-se a delinear a pedagogia voltada para o ser, em sua praticidade, formação, cidadania e profissão. Além do Renascimento, outros acontecimentos contribuem para mudanças na sociedade ocidental. Temos o surgimento urbano, no qual artesãos e mercadores se unem, levando ao surgimento de novas literaturas, novos conteúdos que expressam os interesses de uma nova classe emergente. A formação dos Estados nacionais deu à educação contornos maiores, concebendo-a com valores relacionados ao ser humano em si. A sociedade europeia modifica-se em praticamente todos os setores. A política gira em torno de um Estado centralizado, controlado por um soberano. Temos um Estado-nação e um soberano governador. Destaca-se a figura do rei como expressão máxima de poder. A revolução geográfica desloca o eixo comercial do mar Mediterrâneo para o Atlântico, do Oriente para o Ocidente. A revolução nas navegações proporciona contatos com outros povos, outros mundos, outras culturas. Se lembram da descoberta do Brasil? Na economia, o modelo feudal fechado, ligado à subsistência, baseado na agricultura, dá lugar a uma economia de intercâmbio, baseada no dinheiro, na capitalização, investimento e produtividade. O lucro torna-se a regra, deixa de ser pecado, e a regra maior é o crescimento econômico. Nasce assim o sistema capitalista, independente de princípios éticos, de justiça e de solidariedade. Caracteriza-se pelo lucro e exploração de recursos de toda a natureza. A revolução social nos traz uma nova classe, que passa a promover o capitalismo e luta pelo Estado laico e racional, a burguesia. Com todos esses acontecimentos, a nova forma de ver e pensar o mundo, a sociedade passa a questionar os dogmas e imposições da Igreja Católica, o seu poder de ação na economia e na política. Os seus ensinamentos não são mais dados como algo pronto, acabado, que deve ser cumprido sem questionamento. Um movimento religioso ganha vulto em países como Alemanha, Inglaterra, Suíça e outros,
que também alteram a forma de pensar e agir da sociedade. A que acontecimento histórico estamos nos referindo? Vocês já sabem? Nos referimos à Reforma Protestante, movimento reformista, religioso, econômico e político, que tinha por objetivo romper com as práticas consideradas abusivas da Igreja Católica no fim do medievo e início da Idade Moderna, inaugurando assim uma nova religião, o protestantismo. Foi aqui que começou a história dos evangélicos, hoje denominados assim, outrora denominados protestantes. Tal movimento teve início na Alemanha, tendo como liderança o monge agostiniano Martinho Lutero, sendo seguido posteriormente por João Calvino na Suíça e Henrique VIII na Inglaterra. Em cada nação, a Reforma Protestante teve características específicas. Vamos relembrar as principais causas da Reforma Protestante? De olho no slide, para sabermos um pouco mais sobre as causas da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu por ser contrária a atos abusivos da Igreja, como a venda de indulgências, a prática da simonia, a interferência da Igreja na política, impedindo assim a laicização do Estado, a quebra das regras morais da Igreja e o interesse econômico da burguesia. Observamos, pessoal, que a causa primeira da Reforma Protestante foi o descontentamento com a Igreja Católica. A instituição criada para ser isenta de benefícios próprios, para cuidar dos fracos e oprimidos, tinha se tornado uma grande detentora de poder, que subjugava seus princípios, abusando desse poder que lhes era confiado pelos seus fiéis. No período da Reforma, estava no auge vendas realizadas pela Igreja, como, por exemplo, a venda pelo perdão dos pecados, também conhecido como indulgências, e a prática da simonia, que era a venda de objetos sagrados. A Igreja não aceitava o Estado laico, insistindo em um Estado católico romano. O rompimento com as práticas morais, com os padres se casando, tendo filhos, etc., era uma afronta à sociedade daquele período. Soma-se a tudo isso o interesse da burguesia em um rompimento com a Igreja, já que essa condenava o lucro e comprometia seus interesses. Com todas essas contradições, a culminância da Reforma Protestante se fez urgente e necessária. De olho no slide para conseguirmos ver um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante, seus líderes e os seus principais acontecimentos. Nós temos aqui alguns reformadores. Lutero, o primeiro, que aconteceu na Alemanha, desenvolveu o luteranismo e a Reforma Luterana. Calvino, Genebra, Suíça, e Zwinglio, em Zurique. Ambos desenvolveram o calvinismo e o movimento foi reformado. Tivemos o Menon Simons, em Zurique, era o líder dos anabatistas e defendia uma reforma radical. Henrique VIII, na Inglaterra, instituiu o anglicanismo e fez a reforma anglicana. E como ficou a educação nesse período? Houve muitas mudanças? Vamos tentar compreendê-la dentro desse contexto? Segundo Manacorda, 1989, página 198, Lutero deu um impulso prático à força política, à programação de um novo sistema escolar, voltado também para a instrução de meninos destinados não à continuação de estudos, mas ao trabalho. Vamos ver no slide a Reforma Protestante e a educação? A Reforma Protestante teve implicações relevantes na educação, pois Martinho Lutero insistia em suas pregações que o ensino deveria ser ministrado a todos, nobre, plebeu, ricos e pobres. Defendeu que a educação não devia por mais tempo ser pela religião e pela Igreja.
defendia ainda a criação de uma rede de ensino público para oferecer instrução ao povo. Argumentava que o dinheiro investido em educação seria menor que o gasto com as armas e traria mais benefícios, daí a necessidade de um maior investimento. Podemos ressaltar que a reforma promoveu uma necessidade de difusão da instrução, com o intuito de que cada um conseguisse ler e interpretar as Sagradas Escrituras, independentemente do clero, como era feito na Idade Medieval. Essa democracia pela instrução contribuiu para a disseminação dos ideais de modernidade, relacionando-se com um projeto educativo semelhante ao de Platão, cuja responsabilidade seja do Estado, tanto para com a família quanto para com a escola, locais onde se iniciavam e desenvolviam o processo educativo, respectivamente. Segundo Nunes, 1980, página 101, para Lutero, a religião é a base da educação. Os pais são os responsáveis pela educação dos filhos. A frequência à escola é obrigatória. Ao Estado compete a organização do ensino. Os métodos didáticos devem adaptar-se à natureza da criança. E é necessário haver preparação meticulosa dos professores. Dessa forma, pessoal, podemos afirmar que Lutero contribuiu para a inovação do modelo de educação em direção à institucionalização da escola pública, de acordo com o interesse do novo Estado burguês. Defendeu também que fossem criadas bibliotecas e que os pais fossem forçados a instruir seus filhos. Diante de tantas mudanças, a Igreja Católica vê seu poder sendo ameaçado e reage com a realização do Concílio de Trento, cujo objetivo foi defender o poder de monopolização da educação e da ideologia. Essa reunião, ou esse conselho, que se reuniu durante 8 anos, estabeleceu novas normas para o reerguimento da Igreja Católica. Você se lembra ou já ouviu falar o que foi discutido e o que ficou definido no Concílio de Trento? Vamos recordar? De olho no slide, para conhecermos um pouco mais sobre o Concílio de Trento. Determinou a rejeição ao protestantismo, tendo inclusive a Igreja Católica participado de atos de vandalismo contra aqueles que eram adeptos ao protestantismo. Divulgou uma lista de livros proibidos, denominada de Index. Condenou a venda de indulgências, prática realizada pela Igreja Católica que levou à Reforma Protestante. Reafirmou que a salvação é pela fé e pelas boas obras, e não apenas pela fé. Reafirmou o culto aos santos e à Virgem Maria. Reativou o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Santa Inquisição. Reafirmou a infalibilidade papal, a existência do pecado original, a existência do purgatório e dos 7 sacramentos. Confirmou a indissolubilidade do casamento e confirmou também o celibato, além de criar seminários para a formação de novos sacerdotes. Dando continuidade, nós vemos que esses seminários foram criados uma vez que a Igreja Católica necessitava de novos padres para difundir a religião católica, que perdeu muitos adeptos. Vejam essa imagem. Está representando uma prática da Inquisição. Aqueles que eram pegos, que eram contra a Igreja Católica ou pregavam verdades consideradas heresias pela Igreja Católica, eram castigados, na grande maioria das vezes, até a morte. Aqui nós vemos uma pessoa sendo colocada na roda, tem aqui os algozes que estão trabalhando para que ela seja esticada e aqui a representação da Igreja Católica.
ok? Nós vemos nessa imagem uma forma que foi usada pela Inquisição, né, como punição àqueles que descumprissem as regras instituídas pela Igreja Católica. Com a realização do Concílio de Trento, nós temos essas práticas aceitas e reafirmadas. Temos ainda um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma, cujo objetivo era propagar a fé católica e conquistar os adeptos perdidos. Para isso, criaram ordens religiosas, com o intuito de se defender e realizar um trabalho de catequese nos países já conquistados e naqueles a serem conquistados. Houve a moralização do clero e a reorganização das estruturas administrativas da Igreja Católica. Foi criada e aprovada a Ordem dos Jesuítas, que criou o catecismo, a catequese e os seminários. Tudo isso com o objetivo de reconquistar os fiéis perdidos pela Igreja Católica. O expoente máximo da educação no período da Contra-Reforma foi a criação da Companhia de Jesus, dirigida por Inácio Loyola. A Companhia de Jesus era subordinada diretamente ao Papa e criou um sistema de ensino no qual originou o modelo de educação brasileira. Segundo Manacorda, 1939, página 202, a Companhia de Jesus regulamentou rigorosamente todo o sistema escolástico jesuítico, a organização em classes, os horários, os programas e as disciplinas. Eram previstos 6 anos de estudos inferiores, divididos em 5 cursos, 3 de gramática, 1 de humanidades ou poesia e 1 de retórica. Mais 3 anos de estudo superior de filosofia, pautados na lógica, na física e na ética, e 1 ano de matemática superior, psicologia e fisiologia. Após uma repetição geral e um período de prática do magistério, passava-se ao estudo da teologia, que durava 4 anos. Podemos observar que, nesse período, existia uma proposta de democratização, uma disciplina rígida a serviço de uma formação da elite burguesa, condizente com a necessidade de manter a hegemonia cultural e política. Não tinha interesses na educação das massas. A ordem era dividida em províncias administrativas, no setor educativo, presididas por um provincial subordinado ao geral e ao chefe do reitor. Subordinados ao reitor estavam os prefeitos de estudos, os inspetores de ensino e os professores. O prefeito de estudos e o reitor fiscalizavam a classe e preparavam todos os mestres para assegurar o resultado favorável em todas as escolas. Os estudantes também podiam exercer a fiscalização uns sobre os outros. Para isso, eram divididos em grupos, sob a direção de monitores e aos pares. O ensino era ministrado de preferência por professores que tinham estudado no colégio inferior e superior da ordem. A educação jesuítica será mais profundamente estudada futuramente, quando dedicaremos uma unidade quase que exclusivamente para discuti-la e compreendê-la na sua prática em nosso país. Por ora, cabe refletir na importância da mesma no contexto da Contra-Reforma, assim como sua importância para a nossa nação. Vamos adiante? Agora iremos adentrar para um momento histórico de grande efervescência intelectual e cultural, denominada de Iluminismo. Vocês sabem o que significou o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento filosófico, cultural, político, social, econômico e burguês que defendia o uso da razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação. Os ideais iluministas
valorizavam o homem e sua capacidade de controlar e conhecer tudo que o rodeia. No plano social, esse otimismo se traduziu na crença de que esses homens são agentes históricos, capazes de conduzir a história de acordo com seus interesses, capazes de escrever a sua própria história. Os iluministas e seus precursores foram responsáveis por importantes descobertas científicas e também pela reestruturação do pensamento ocidental. Entre muitos iluministas, podemos citar Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, João Amós Comênio, Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, John Locke, dentre outros. Esses autores, eles produziram e contribuíram com algumas ideias acerca da educação. Vamos conhecê-las? Começaremos pelas teorias de Comênio e, posteriormente, passaremos para Rousseau. De olho no slide para sabermos um pouco mais sobre Comênio. Nasceu em 1592, morreu em 1670. Defendia que o homem é capaz de aprender e, sendo assim, pode ser educado. Concebeu a didática como a arte de ensinar, colocando-a a serviço dos interesses da sociedade burguesa, marcando assim a história da educação. Influencia permanentemente a pedagogia, ao propor um método de ensino que seja possível ensinar a todos os povos e uma escola que seja para a vida toda, pois todos são capazes de aprender. Dando continuidade aos estudos de Comênio, para ele não há nenhum homem e nenhuma disposição espiritual que não possam ser melhorados com a ajuda da educação e dedicação engajadas. Ele escreve a obra Didática Magna e marca a história da educação com sua escrita. Defende que deve ser ensinado todos os conhecimentos, sob as mesmas condições, para todas as pessoas ao mesmo tempo. Tem uma proposta revolucionária ao propor o ensino para todos. Afirma que um só professor é capaz de ensinar centenas de alunos. Vocês concordam com os ideais de Comênio? Vocês acham ser possível colocar em prática seus ideais de didática, ensino, aprendizagem, alunos e professores? Apesar de ser revolucionária a ideia de Comênio, acreditamos que ele apresenta um modelo excludente do que se refere à qualidade da educação para o ensino público. Pode um professor ensinar de forma satisfatória centenas de alunos em um mesmo espaço, em um mesmo horário? Podemos acreditar que esses centenas de alunos permanecerão em sala de aula, passivos e sem intervenções acerca do conteúdo lecionado? Percebemos que Comênio projetou a sala de aula como um auditório, em que o professor é a figura principal e, por meio do verbalismo, exerce sua autoridade sobre o aluno durante 4 horas por dia. Esse ideal do criador da didática moderna alterou-se com o tempo ou nós continuamos com essa prática proposta por Comênio? O que vocês acham? Tais reflexões são dadas para serem analisadas e discutidas ao longo da nossa disciplina e mesmo depois dela. Afinal, vocês, como futuros profissionais da educação, poderão encontrar lugares de trabalho que defendem tais ideias, tais ideais e até mesmo tais práticas. E aí, o que fazer? Passaremos agora para outro pensador que contribuiu sobremaneira para a evolução da educação no decorrer da história. De quem estou falando? Rousseau. O primeiro aspecto a ser ressaltado acerca de Rousseau
é que ele revoluciona a imagem da criança na educação, ao afirmar que essa é um adulto em miniatura. Pensamento esse que perdurou na sociedade ocidental por um longo período, diferenciando-se da realidade que vivemos em nossa atualidade, onde crianças são consideradas seres indefesos que requerem cuidados especiais dos adultos. Vamos agora tecer algumas considerações sobre o pensamento de Rousseau, de olho no slide. Rousseau defende a pequena burguesia. Ressalta que a sociedade torna o homem egoísta e artificial. Propõe a igualdade jurídica e afirma que o Estado é democrático. Combate o intelectualismo e a divisão de classe. Critica a sociedade privada. Afirma que o modelo de educação imposto ao homem o acorrenta. Rousseau afirma ainda que a verdadeira educação consiste menos em preceitos do que em exercícios, que nossa educação começa junto conosco, quando começamos a viver, a partir do nosso nascimento. A experiência antecipa as lições. E a educação, a formação e a instrução são três coisas diferentes. Então, pessoal, segundo Rousseau, a educação deve ter por objetivo a preparação da criança com vistas ao futuro ou modelá-la de determinado modo. Deve ser a própria vida da criança. É preciso ter em conta a criança não só porque ela é objeto da educação, é a partir do desenvolvimento concreto da criança, das necessidades e dos impulsos de seus sentimentos e de seus pensamentos, que se forma o que ela há de vir a ser, graças ao auxílio inteligente do mestre. Os educadores não poderiam ter outras pretensões. Seriam essas pretensões absolutamente nocivas. Podemos observar que Rousseau defendia que o processo educativo devia ter características de uma educação direcionada, respeitando a individualidade do educando. E para que isso ocorra, é necessário que o educador o conheça e busque acompanhar o seu amadurecimento progressivamente, com liberdade para alcançar a educação ideal. O professor deve ser aquele amigo que orienta e que possa intervir com respeito sempre que for necessário, com vistas ao aperfeiçoamento dos órgãos dos sentidos, entendidos como instrumento do conhecimento. Dessa forma, preparará o educando para futuramente ter condições para seguir o caminho da verdade, da bondade, tendo condições de ser dono de si mesmo e ser capaz de julgar e avaliar a realidade que o cerca. Diante do que podemos conhecer sobre o pensamento de Rousseau, é importante salientar que a tentativa de substituir a pedagogia da essência pela pedagogia da existência torna-se inviável em nossa sociedade atual. Ela traz em si um romantismo humanístico incoerente com a realidade, assim como com o próprio autor. Rousseau, em várias de suas obras, torna-se discriminatório. Exemplo disso é sua convicção de que o camponês não precisava de educação, assim como o pobre. Pensarmos na possível prática da pedagogia da existência seria fecharmos os olhos diante de uma realidade que nos impossibilitaria de colocá-la em prática. De olho no slide, o que temos agora? Atividade de aprendizagem, ok? Então vamos lá. Nesta unidade,
nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história da educação em um contexto histórico de diversos acontecimentos abrangentes, como o Renascimento Cultural, o Iluminismo, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Vimos a educação desses períodos, né? E tivemos o prazer de aprofundar nas ideias e ideais de dois grandes pensadores, o Comênio e o Rousseau. Então, nossa atividade consiste em duas questões. A primeira questão é para que vocês identifiquem e descrevam as ideias principais que cada pensador desenvolveu acerca da história da educação. Dando continuidade a essa atividade, temos a questão 2, que é para que vocês escolham um dos pensadores e discutam essa ideia. Você concorda com a ideia de Rousseau ou você concorda com a ideia de Comênio? Qual se aproxima mais do nosso modelo de educação atual? Deixe o seu recado, deixe a sua interpretação. Desejo um bom trabalho a todos. Professora Maria Clarice. Então, acadêmicos, conseguiram responder com facilidade as duas questões propostas? Diante das nossas discussões, eu espero que sim. A atividade tem por objetivo fazer com que vocês compreendam as ideias dos dois principais pensadores acerca da história da educação, no contexto iluminista, e ainda fazer uma análise entre o pensamento desenvolvido na Idade Moderna e nossa atualidade na Idade Contemporânea. As ideias principais de Comênio consistiam em defender que o homem seria capaz de aprender e ser educado. Concebeu a didática como a arte de ensinar, colocando-a a serviço dos interesses da sociedade burguesa, marcando assim a história da educação. Comênio propôs uma sabedoria universal e um método de ensino que seja possível ensinar a todos os povos, e uma escola que seja para a vida toda, pois todos são capazes de aprender. Defende, assim, o ensino para todos. Para Comênio, todos os homens podem ser melhorados, com a ajuda da educação e dedicação engajadas. Defende que deve ser ensinado todos os conhecimentos, sob as mesmas condições para todas as pessoas ao mesmo tempo. E afirma que um só professor é capaz de ensinar centenas de alunos em um mesmo espaço, em um mesmo lugar. Já Rousseau afirma que o modelo de educação imposto ao homem o acorrenta, que a verdadeira educação consiste menos em preceitos do que em exercícios, que nossa educação começa junto conosco, a partir do nosso nascimento, quando começamos a viver. Para Rousseau, a experiência antecipa as lições e a educação, a formação e a instrução são três coisas diferentes. Rousseau defendia que o processo educativo devia ter características de uma educação direcionada, respeitando a individualidade do educando. E para que isso ocorra, é necessário que o educador o conheça e busque acompanhar o seu amadurecimento progressivamente, com liberdade para alcançar a educação ideal. Rousseau defende que o professor deve ser aquele amigo que orienta e que possa intervir com respeito, sempre que for necessário, com vistas ao aperfeiçoamento dos órgãos dos sentidos, entendidos como instrumentos do conhecimento. Dessa forma, preparará o educando para futuramente ter condições para seguir o caminho da verdade e da bondade, tendo condições de ser dono de si mesmo e capaz de julgar e avaliar a realidade que o cerca. Essas seriam as respostas desejáveis para um e para o outro autor. Agora, a questão 2 pauta-se na sua escolha e análise pessoal. Para quem escolheu o Comênio, vale enfatizar que ele defendia um professor para centenas de alunos. E isso não está muito distante da nossa realidade, certo? Entretanto, acreditar na passividade desses alunos e ainda acreditar que a figura central da sala de aula seja o professor seria jogar por terra
lutas travadas por tempos e tempos, no sentido de ter a educação como um processo de construção do conhecimento e não apenas reprodução e assimilação desse conhecimento. Já Rousseau tem uma visão humanística e romântica da prática educativa. Diante do que podemos conhecer sobre o pensamento de Rousseau, é importante salientar que a tentativa de substituir a pedagogia da essência pela pedagogia da existência torna-se inviável em nossa sociedade atual, torna-se incoerente, ainda que seja utópica e passível de sonhos. Quem não gostaria de ter em todos os seus professores um amigo? Quem não gostaria de que os professores os acompanhassem desde o seu início até o final, acompanhando o seu amadurecimento progressivamente? Seria um sonho, não é mesmo? Por isso é considerado uma proposta utópica. Então, pessoal, espero que vocês tenham realizado a atividade com louvor. Aguardo todos vocês em nosso fórum da unidade 2, no ambiente virtual de aprendizagem. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Um grande abraço a todos. Salve, salve!